bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Pode sentar-se. Et repletis sunt omnes Spiritus Sancto, loquentes maialia Dei, aleluia, aleluia. E ficaram todos cheios do Espírito Santo, anunciando as maravilhas de Deus, aleluia, aleluia. Amados irmãos, celebramos a grande festa do Espírito Santo, a grande festa de Pentecostes. Quais são os mistérios realizados pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes? O Espírito Santo ensinou aqueles que eram ignorantes. O Espírito Santo santificou aqueles que eram pecadores. E o Espírito Santo fortaleceu aqueles que eram fracos. Me refiro, amados irmãos, aos santos apóstolos. Em primeiro lugar, o Espírito Santo ensinou-os. Os apóstolos, antes da vinda do Espírito Santo, eram homens rudes, ignorantes. Parece que nosso Senhor, em vão, se dedicou 3 anos a instruir, a ensinar esses homens, pois muitas vezes não eram capazes de compreender a doutrina que nosso Senhor ensinava. Todo o ensinamento, até mesmo as parábolas mais simples que nosso Senhor falava, ditava, era para eles uma linguagem desconhecida. Nosso Senhor várias vezes vai chamar os seus apóstolos de ignorantes, de nécios, incapazes para compreender os mistérios do reino. E muitas vezes nosso Senhor não ensinava mais por causa dessa incapacidade dos seus apóstolos. Mas aí vem o Espírito Santo. Nosso Senhor envia desde o céu um raio da sua luz, que dissipa as trevas do entendimento desses homens que seriam o oráculo e o intérprete desse mesmo Espírito. Vem sobre eles o Espírito Santo e ensina toda a verdade, como nosso Senhor havia prometido. Ensina a verdade da fé, a verdade da conduta, isto é, como eles deveriam crer, como eles deveriam agir, e ainda ensina o que eles deveriam ensinar a todo o povo. Este Espírito Consolador rompe o véu que ocultava em suas mentes tudo o que nosso Senhor havia ensinado. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, que ensinaria toda a verdade e queria fazer recordar a eles tudo aquilo que nosso Senhor havia ensinado. E a esses homens lhes são revelados os mistérios mais escondidos de Deus. Agora, esses homens, outrora rudes e ignorantes, simples, homens pobres e simples, agora eles são doutores das coisas mais elevadas, dos mistérios mais altos. E agora, esses homens já não duvidam daquilo que haviam escutado dos lábios do nosso Salvador. Em segundo lugar, o Espírito Santo santificou os apóstolos. Não bastava apenas conhecer as verdades da fé. O Espírito Santo, o Espírito Divino, santificou os apóstolos. Embora os apóstolos tivessem deixado tudo por amor a nosso Senhor, tivessem dedicado 3 anos a seguir nosso Senhor, no discipulado, escutando o Mestre, noite e dia, vendo os milagres, não eram ainda homens convertidos, haviam abandonado tudo materialmente falando, mas não haviam ainda abandonado as suas paixões. Eram homens gananciosos, cheios dos interesses mais baixos, orgulhosos, que disputavam entre si o primeiro lugar
em um reino terrenal fictício na cabeça deles, um reino onde nosso Senhor, na cabeça deles, viria instituir novamente o reinado do Santo Rei Davi, um reino simplesmente temporal. Cheios de amor próprio, nós vemos, por exemplo, São Pedro repreendendo a nosso Senhor quando nosso Senhor fala do mistério da sua paixão dolorosa, e nosso Senhor vai repreender: para trás de mim, Satanás. Veja como os apóstolos, ainda mesmo seguindo nosso Senhor, mesmo deixando tudo, ainda estavam cheios de misérias. E até mesmo o afeto, o amor que eles tinham para com nosso Senhor era um amor terrenal, sensível. Mas aí, amados irmãos, vem o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. E assim sucedeu naquele dia, esse mistério a qual hoje nós celebramos. E veio o Espírito Santo em línguas de fogo, e abrasou os apóstolos. Os encheu de sua graça e os santificou, como diz os santos padres da Igreja, como dizem os santos padres. Sendo próprio do fogo destruir toda a escória, todo o lixo, esse Espírito Santo, que é fogo, tirou das suas almas toda a impureza, para que eles se tornassem vasos puros, dignos receptáculos das bênçãos do céu, aonde descansaria o Espírito da sabedoria e da inteligência, Espírito de ciência e piedade, o Espírito do santo temor do Senhor. Agora, amados irmãos, já contemplamos esses heróis de santidade. Humildes, aqueles que eram orgulhosos; fervorosos, aqueles que eram tíbios; virtuosos, os que outrora eram imperfeitos. Em terceiro lugar, o Espírito Santo fortificou os apóstolos. Eles eram tímidos, medrosos, covardes, cheios de espanto à vista do mais simples inimigo. Jamais os apóstolos se atreveram a dirigir uma palavra sequer em defesa de nosso Senhor. Nenhum dos apóstolos atestou publicamente a inocência do Mestre. Quando em público era ofendido, nós não vemos nenhum dos apóstolos defender a nosso Senhor. Quando nosso Senhor, por exemplo, com palavras duras, repreendia os fariseus, os apóstolos temiam, porque isto poderia excitar ódio, poderia excitar uma perseguição também a eles. E ainda mais, chegado o tempo da paixão, quando nosso Senhor é preso, eles abandonam nosso Senhor, fogem apressadamente a esconderem, a buscar um vergonhoso esconderijo que os preservassem da fúria dos judeus. Não estavam, por acaso, os apóstolos, amados irmãos, trancados desde a ascensão de nosso Senhor até o dia de Pentecostes? Estavam eles trancados no cenáculo por medo dos judeus. O cenáculo é a figura de um sepulcro onde jaziam tantos homens, embora com aparência de vivos, mas submergidos em uma espiritual morte. Vem, pois, o Espírito Santo, como profetiza Ezequiel, e sopra sobre os ossos ressequidos, para que recebam nova vida, e esses ossos se tornem um terrível exército que defenda a causa de Deus nosso Senhor. E é isto que sucedeu naquele cenáculo. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, dando o espírito do dom, o espírito e dom da fortaleza. E de canas agitadas que eram, se tornaram colunas de ferro e de bronze, irresistíveis a todos os combates. Recebendo este dom, o cenáculo se torna pequeno
para conter todo o zelo que agora enchia as almas daqueles apóstolos. Agora eles querem manifestar ao mundo as verdades que lhe foram comunicadas e acender nos homens essa chama, este fogo que agora consumia as suas almas. Abre as portas e se apresentam sem temor algum na praça de Jerusalém. Eles aí se veem arrodeados de sábios, aqueles que eram os doutores da lei, se veem arrodeados de todo o povo, de inumeráveis estrangeiros, à vista dos mesmos que odiavam a Jesus nosso Senhor, à vista daqueles mesmos que acabaram de sacrificar a nosso Deus. Os apóstolos que antes não se atreveram a publicar em sua própria língua a doutrina de nosso Senhor, agora, pelo dom de línguas, falam em todas as línguas, jogando na cara dos judeus o seu delito. Vós matastes a Jesus de Nazaré, vai dizer São Pedro na sua primeira pregação. Que coragem, amados irmãos! São Pedro, que havia tremido diante de uma mulher naquela quinta-feira santa à noite, negando a nosso Senhor, agora ele fala com gigante fortaleza e com um sermão converte 3.000 homens e com seu segundo sermão converte mais 5.000 judeus. O que é isto? Este é Pedro? Estes são os tímidos apóstolos? Como fazem que aquelas mãos manchadas pelo deicídio agora tomem o incenso para render homenagens àquele que crucificaram? Como podem fazer que as mesmas bocas que antes gritavam, crucifica-o, agora gritem, digno é o Cordeiro imolado de receber a honra, o louvor e a ação de graças? O que é isso, amados irmãos? Não eram os apóstolos que falavam, mas o Espírito do Pai Celeste que falava pelas suas bocas. O Espírito Santo os fortifica para pregarem um novo Evangelho, e não só em Jerusalém, mas em todo o mundo. Ele realiza por meio deles a conversão do mundo e a implantação da Santa Igreja Católica, regada com seu próprio sangue, como uma semente santa que fecunda a esposa do Cordeiro com inumeráveis santos. Enfim, nesse dia, o Espírito Santo ensinou aos ignorantes, santificou os imperfeitos e fortificou aqueles que eram débeis. Amados irmãos, esses mistérios, o que tem a ver conosco? Nós rezamos no credo, creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida. O Espírito Santo é o santificador, é quem transmite a vida divina para os homens. Quando nós estudamos teologia no mistério da Santíssima Trindade, nós reconhecemos que a obra da criação nós atribuímos a Deus Pai. Claro que é uma obra trinitária, mas de alguma maneira atribuímos a Deus Pai o mistério da criação. O mistério da redenção nós atribuímos a Deus Filho, a nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Redentor, por mais que a obra da redenção seja uma obra da Trindade. E o mistério da santificação das nossas almas nós atribuímos ao Espírito Santo. Não só foi derramado aos apóstolos, mas é derramado esse Espírito Divino durante todos os séculos. Enquanto existir a sua igreja, esse Espírito Santo é derramado. Nós vemos a ação do Espírito Santo nesses 2000 anos de história da igreja, esse Espírito Santo que vai guiando a igreja, esse Espírito Santo que vai iluminando o Santo Padre e o Papa, para que ele possa nos confirmar na verdadeira fé, na fé tradicional de sempre da nossa Santa Mãe Igreja. Nós vemos esse Espírito Santo nos santos, em toda a história da igreja, nos apóstolos, nos mártires, nas virgens, como um São Francisco de Assis viveria então de maneira tão radical a fé, a pobreza, a castidade, a pureza, a obediência, sem ser cheio do Espírito Santo. Como uma Santa Joana d'Arc suportaria aquele martírio sem a força do Espírito Santo? Como um São Francisco Xavier
consumiria a sua vida pregando o Evangelho em terras estrangeiras se não fosse cheio do Espírito Santo? Como uma menina como Santa Maria Gorete morreria, entregaria a sua vida para não ferir a santa pureza se não fosse cheia do Espírito Santo? O Espírito Santo sopra em toda a história da Igreja. Como, amados irmãos, não reconhecer a ação do Espírito de Deus nos sacramentos, sobretudo no altar da missa, nesse púlpito onde é proclamada a palavra de Deus, a doutrina de nosso Senhor, no confessionário onde a nossa alma é lavada no sangue do nosso Redentor? Como não enxergar a ação do Espírito Santo nesses mistérios? O Espírito Santo ele é derramado sobre os santos e sobre os pecadores. Claro que de maneira diferente. Sobre os santos, no mistério da graça, da presença amorosa de Deus. Naqueles que expulsaram a Deus pelo pecado mortal, o Espírito Santo continua a iluminar as suas mentes. Porque ninguém pode pedir perdão a Deus se não é pela ação do Espírito Santo. Ninguém pode se reconciliar com Deus nosso Senhor se não é pela ação do Divino Espírito Santo. E como age o Espírito Santo no pecador? Quantas vezes, amados irmãos, a nossa consciência ela é iluminada por Deus, pelo Espírito Santo, quando nós vamos cometer algum ato pecaminoso e a nossa consciência nos acusa? É a luz do Espírito Santo. Ou quando cometemos algum pecado e a nossa consciência está ali nos acusando, nos levando a se arrepender, a buscar uma confissão, a retomar a amizade com Deus, é a luz do Espírito Santo em nós. Que nós, muitas vezes, pelo nosso relaxamento, pela nossa tibieza, nós apagamos essa luz e não queremos saber, não queremos que ela ilumine a nossa consciência, porque mostra as nossas trevas. Quantas vezes, amados irmãos, uma exortação, um sermão, quantas vezes ouvindo a palavra de Deus, a luz do Espírito Santo nos ilumina para sermos pessoas melhores, para buscarmos mais a virtude, o amor a Deus, a vida da santidade. Quantas vezes o Espírito Santo grita nas nossas almas e nós nos fazemos de surdos, amados irmãos, resistindo à graça de Deus. Quantas vezes, ao vermos o fim trágico de um pecador que morre de maneira trágica no pecado, e quantas vezes isso nos causa um temor, é o Espírito Santo que também está nos conduzindo, amados irmãos, a uma conversão, a buscarmos de verdade, a não adiarmos mais o nosso voltar para Deus, nosso Senhor. Peçamos a Nossa Senhora, ela que é cheia, a esposa do Espírito Santo, ela que é cheia do Espírito Santo, para que nos ajude, amados irmãos, a encontrarmos o caminho da santidade, a buscarmos verdadeiramente a vida de união com Deus, por meio desse Espírito que transmite a vida divina na Igreja de nosso Senhor, na nossa santa religião católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.